Fala galera, hoje vamos tratar um pouco da vitória de ontem do Porto. Vamos tratar aqui sobre um assunto muito interessante, que é sobre o que está acontecendo com o Porto. Como é que um time que na temporada passada foi eliminado para o Moreirense, ficou muito atrás de Benfica e Sport na tabela da Primeira Liga, foi eliminado nos playoffs da Europa League e foi humilhado no Mundial de Clubes, como esse time está 100%, né? E na Europa, 100% nós só temos junto do Porto Bayern de Munique. Então, como esse time está tão bem, como esse time está conseguindo 9 vitórias nos 9 jogos disputados na temporada. Bom, eu separei aqui duas escalações. Eu vou começar por uma escalação aqui, galera, do ano passado, um jogo que o Porto venceu o Famalicão por 2-1. E eu vou analisar aqui, vamos ver aqui quem eram os jogadores. Bom, aqui foi um esquema de 3-4-3. Foi o Diogo Costa no gol, J. Pedro, acho que era João Pedro, esse cara nem tá mais no Porto, Eustáquio e Marcano. Aí João Mário no meio campo junto com Fábio Vieira, Varela que ainda é do Porto, e Francisco Moura, que também é do Porto ainda. E aqui a gente tinha como os laterais para armar o time, né? A formação era até esquisita, porque você já tinha os laterais do meio campo, só que você tinha mais dois aqui, que era o Rodrigo Moura e o PP. E o Denis Gu na frente nesse jogo, o Samu, acho que ele não entrou como titular, não sei se ele estava lesionado, eu não lembro. Aí o que acontece? Vamos ver a escalação do Porto ontem. Bom, ontem nós tivemos alguns jogadores importantes que ficaram de fora, mas enfim. Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, acho que é assim, que está substituindo o nosso outro zagueiro, né? Me fugiu o nome dele agora aqui, depois eu falo. E o Zaidu, na outra ponta. Deve ter escalação aqui, deixa eu ver. Deve ter, é bom que anotar as coisas, é isso. Kivior. Ele estava substituindo o Kivior. No meio campo, tínhamos Eustáquio, Pablo Rosário e Rodrigo Moura. Aqui você já vê que o Rodrigo Moura, este ano, não é mais ponta. Hoje ele atua como meio campista e é muito bom, porque ele é muito bom em armar o time. Aí ele não fica preso tendo que fazer gol. Ele não é tão bom nisso. Muitas vezes ele é ruim de ser garçom, né? Enfim. William Gomes, Denis Gu e Alarcon Gagliotti na linha de 3 do ataque. Bom, o que nós observamos de mudança aqui? Bom, primeiramente, se a gente for analisar a escalação do ano passado com a desse ano, queria ter deixado uma do lado da outra para fazer a comparação. Por exemplo, nós não tínhamos ano passado Bednarek na zaga, por exemplo. E acho que o Kivior também não era do Porto. Então, assim, a zaga já fez uma grande modificação. E outra, né? Modificação. Substitui uma linha de 3 por uma linha de 4. Né? Dando mais. Eu acho que a linha de 4 funciona mais que a linha de 3. Porque a linha de 3, você não define exatamente. Porque a linha de 4 ela já forma 2 pontas para armar o time lá na frente e defender também. Então, cria-se um corredor. A gente, com uma linha de 3, você ou vai pôr 2 zagueiros ou vai pôr um zagueiro. Você não vai pôr um zagueiro, então você vai pôr 2 zagueiros e só vai pôr um lateral na linha de 3, entende? Então, eu não gosto muito de linha de 3. Então, eu acho que a linha de 4 ajudou o Porto também. Dos meio-campistas, só o Varela ainda do Porto. Porque o Francisco Moura já foi recuado para a linha de 4, então assim, o Francisco Moura não é mais meio campo. E Fábio Vieira e João Mário não são mais do Porto, né? Fábio Vieira não tenho bem certeza, mas provavelmente não, porque muita gente foi embora também. O João Mário eu lembro que foi sim. Rodrigo Moura e PP. Rodrigo Moura, ele também foi realocado pro meio campo.
O PP continua na posição dele. E o Denis Gu, ele é reserva do Samu acho que estava com lesionado naquela época. Bom, vamos analisar aqui. Uma coisa que é importante do meio campo. O Froholt, ele tá armando muito esse time, dando criação pro time. Coisa que faltava no time do Porto, um jogador de criação. Esse jogador era o Rodrigo Mora, só que o Rodrigo Mora acabava tendo que fazer duas funções, o que criava que ele carregava o time nas costas, até falava, e realmente não era mentira, ele carregava o time nas costas. Hoje a gente já tem, agora o Pablo Rosário volta pro meio campo, por mais que eu ache que o Pablo Rosário estava saindo melhor de zagueiro, tá? Enfim, aí volta o Martim Fernandes, esse daí já estava há um tempo no Porto, mas ele estava lesionado. O Zaidu também era do Porto, só que eu acho que ele era reserva. Enfim, esse Pirk, eu não sei, ele só jogou ontem, porque ele estava substituindo o Kivia. Enfim, o Eustáquio entrou de titular, mas ele não é titular. William Gomes, esse foi uma grande contratação do Porto, que já veio da temporada passada, tá, galera? Acho que foi no começo do ano, que acho que foi uma troca pelo... Acho que foi o Cedric, algo assim. Enfim, era um jogador que estava meio esquecido no Porto, e o Porto falou, você quer São Paulo? E trocou. Ou foi o Moreira que foi? Acho que foi o Moreira, galera. O William Gomes do Porto comprou por acho que 10 milhões. 10 milhões mais ou menos. Isso mesmo, tava confundindo com o Moreira. Moreira que hoje joga no Porto B. Enfim. O William Gomes é também levado nessa leva junto do Moreira. Moreira vai pro Porto B, o William Gomes vai pro banco do Porto. Só que ele joga muito bem contra o Al-Ahly. Muito bem, assim, a primeira partida dele no Porto. Sim, acho que foi contra a Inter Miami, mas acho que com a Inter Miami ele não aparece tanto, mas contra o Al-Ahly ele se destaca bastante. Vi muito potencial nesse jogador naquele momento e ali eu falei, esse cara tem que ser titular, e hoje ele ainda não é titular, mas como exemplo, ontem entrou de titular. Enfim, a Congalhotes também é uma contratação nova. Enfim, tem várias contratações novas que explicam toda essa evolução. E também a troca de treinador, que é a troca do Martim Anselmo pelo Francisco Farioli, ou Francesco Farioli, né? Enfim. É claro que eu não acho que seja a troca de treinador que tenha causado, por mais que eu falei Martim Anselmo tinha que sair do Porto, que ele não estava dando liga para esse time de jeito nenhum. Mas claro, não que o Francisco Farioli esteja sendo responsável por isso, mas ele está claramente ajeitando o time do Porto, criando um novo esquema tático, né, substituindo o 3-4-3 por um 4-3-3, que está dando muito certo no Porto. Também esqueci de falar também do Gabri Veiga, galera. Gabri Veiga que ontem... Eu acho que o Porto ontem entrou com um time misto, viu, galera? Porque faltou muitos jogadores que estavam realmente no banco. Froholt entrou no segundo tempo, Gabri Veiga entrou no segundo tempo, Borja Sans entrou no segundo tempo. Borja Sans também contratação nova. E assim, o Gabri Veiga dando muita sustentabilidade na bola parada, né? Ele é muito bom em bola parada. E também o Borja Sans. Eu sinceramente, eu até gosto, acho um bom jogador o Borja Sans, mas eu acho que dava pra ele ser banco, viu, galera? Eu acho que seria interessante, eu gostaria de ver como seria um PP e um William Gomes jogando juntos. Eu acho que seria muito interessante ver esses dois jogadores jogando juntos. É que, na verdade, o William Gomes é da posição do PP, né? Por isso que eles não criam essa ideia, né? Eu nem sei direito quem é o reserva do Borja Sans. Enfim. Mas é isso. Aqui uma análise prática de como está sendo a formação do time do Porto. O que expressa, né, essa mudança tão radical no time do Porto. E o que explica também como um time foi do inferno ao céu, né? Como que a gente, de uma temporada tão ruim, a gente está conseguindo ter uma temporada boa, um início bom, né, galera? A gente só teve 9 partidas. Mas 9 partidas e 9 vitórias é espetacular. Parabéns ao time do Porto, né? Porque assim, espetacular. Não é só porque é meu time, tem que parabenizar. Que é isso, a gente tá começando muito bem. Mas ainda assim, estamos muito longe de conquistar um título. Mas se a gente continuar neste ritmo, nós com certeza vamos levar um troféu
que infelizmente na temporada passada a gente não conseguiu, mas quem sabe esse ano. E eu sinceramente, galera, eu torço por 2 títulos. O título português, que eu nunca vi o Porto ser campeão português, que eu comecei a torcer pro Porto em 2022, mas foi no final do ano. O Porto ele foi campeão no meio do ano do título do Campeonato Português. E a Europa League, galera. Europa League, eu acho que seria um título maior que o Campeonato Português. Muito forte, a gente pode ter muita gente compara com a Sul-Americana. A Europa League está muito longe de ser uma Sul-Americana. Tem equipes fortes, equipes campeãs de Copas, né? A gente poderia até ter, por exemplo, o campeão da FA Cup, que não tá por causa de multipropriedade. A gente tem o campeão da Copa da Itália, a gente tem o campeão da Copa da Alemanha, o campeão da Copa dos Países Baixos, enfim, tem vários times muito interessantes que competem na Europa League, então assim, não é uma Sul-Americana, por mais que não tenha nem pingo da força da Champions, não é uma Sul-Americana, é muito forte essa competição, claro que não na força da Champions, mas é forte também. A Sul-Americana é um campeonato fraco, porque os times campeões de Copa, sua maioria, estão na Libertadores, então assim, eu acho um campeonato bom, então assim, minha obsessão é Europa League e Campeonato Português. Se a gente vai ganhar, é outros 500. E é isso. Falou. Vamos, Portos. Que vitória, hein, galera? Que vitória no final. Também mais uma vitória nos acréscimos. O PP, grande contra-ataque. Só rolou pro Rodrigo Mora fazer 2x1. 2x1, que vitória. Também teve gol do William Gomes. Foi de pênalti, mas o gol dele, assim, o cara merece. O cara também... O cara é gigante essa contratação do Porto, enfim. Rodrigo Mora também, estrela da base, enfim, criação do Porto. Enfim, grande vitória pra gente já começar com o pé direito rumo ao tri da Liga Europa. Enfim, é isso. Falou.